Você se lembra da sensação de colar a última figurinha no álbum da Copa do Mundo? Para a maioria de nós, essa é uma febre que vai e vem a cada 4 anos. Mas para um professor aqui de Belo Horizonte, essa paixão virou uma verdadeira máquina do tempo. E hoje o Tempo Esportes veio aqui no Colégio Dona Clara conhecer mais da história do Flávio, professor de língua portuguesa e jornalista esportivo. Ele tem a história impressa desde 1970. E aqui, olha, todos os álbuns completos. Vamos conferir essa história? E estamos aqui com ele, com o Flávio, professor de língua portuguesa e jornalista, que não coleciona só álbum não, mas também as mascotes da Copa do Mundo. Flávio, me conta, como que começou essa paixão? Bom, Duda, começou através do meu avô. Meu avô sempre foi um colecionador, tanto de esportes quanto políticas, e a gente sempre estava inserido com ele, aquela família unida, finais de semana, meu avô contando histórias, e isso foi passando para o meu pai até chegar em mim. E o mundo esportivo faz parte da minha vida. Eu sempre gostei de colecionar. Comecei colecionando algumas revistas da época, meu avô me passou até chegar aos álbuns da Copa, né? Então tem aqui a coleção desde a Copa de 70 até hoje, que por incrível que pareça, consegui, igual você falou ali, colocar a última figurinha no meu álbum, né? Em 2026. Então é passado de geração a geração e tem muito valor emocional em cada um desses álbuns. E ele só vai chegar na minha casa na quinta-feira dessa mesma semana. E eu já tenho lá 980 figurinhas para colar. E você falou que estava faltando só uma figurinha, né? Tava faltando uma figurinha. E hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, na verdade, estava faltando duas. A FWC número 4, né, que é uma taçazinha ali que tem da FIFA, de Copa do Mundo. E os Bequistão, que era, a galera gosta de falar, o escudo. Né, o emblema ali, a número 1 dos Bequistão. E os alunos começaram hoje aqui um perguntar para o outro: pô, professor, vamos ajudar o professor a completar o álbum dele aqui na escola de manhã. Eu consegui uma de manhã, e o pessoal da tarde agora, qual que é que tá faltando? Eu falei dos Bequistão. Aí o menino chegou ali, eu consegui essa para você. E na verdade, ela era minha, eu não tinha repetida ainda. Mas eu vejo tudo que você trabalha aqui, a vontade que você tem no álbum, eu queria muito te dar essa figurinha. Eu disse, não, cara, eu troco aqui com você, te dou até a mais e tal. Não, eu faço questão, eu tô te dando essa figurinha. O nome dele é Joaquim, é um aluno do 8º ano, eu fiquei muito feliz por isso e eu vou guardar isso também em minhas memórias, sabe, Duda? E esse álbum aqui especificamente, né, ele é de 1970 até 2010, certo? É, ele é um álbum que foi arrematado assim na Panini, porque ele é escaneado. Então esses álbuns de 1970, que o meu avô sempre me ajudava a ter essa vontade de ter os álbuns e tudo, obviamente naquela época rasgou, perdia com o tempo, tinha até um lá bacana, umas revistas ficaram molhadas, e a gente trocava muito de casa, essas coisas, a gente acaba se perdendo, né? E aí a gente resolveu colocar isso de uma maneira melhor. Então nós fizemos ali a parte de escaneado, né? Então tem ali da Copa de 70 até 2010. E todo colecionador que se presta tem uma história ali para contar, né? Talvez de uma dificuldade que teve para conseguir completar todos esses álbuns. Você tem alguma história dessa também? Ah, sempre tem. Por exemplo, já teve um desses álbuns aqui que eu colei errado. Assim, eu confundi
E para colar errado, para um cara que é colecionador, fica aquele problema todo, estraguei meu álbum, né? E aí eu fui atrás de uma professora, no momento professora de arte, e ela me ajudou, colocando lá o tipo de material para puxar aquela figurinha para não rasgar. E eu vou falar, viu, Duda, quando eu sou chato com essas coisas de colecionador, eu tive que correr atrás dessa figurinha. Eu demorei muito mais tempo para depois colar até por cima, para falar que estava ali original, não tinha nada amassado. Coisas que só colecionadores sabem. E a gente estava até conversando, né? Nesse fim de semana teve uma troca de figurinhas aqui no Dona Clara, né? Isso é muito importante para os alunos socializarem ali entre si. Talvez alguns de séries diferentes ou de salas diferentes também não se conhecem. E você conseguiu também com a ajuda desses meninos, né? Não, Duda, foi um sucesso, porque a gente fez campanhas aqui, né? Eu ajudei muito o colégio também, trouxe aqui, igual vocês estão vendo aí, muitas histórias, né? E eu vi muitos pais, mães, ajudando os próprios filhos a encontrar as figurinhas. E aqui no sábado ficou lotado o colégio, foi muito legal, foi uma manhã maravilhosa. E a gente ao mesmo tempo foi ali compartilhando histórias de cada álbum, a própria família relatando também que passaram por isso. Então assim, foi gratificante, foi muito bom. E você está com uma vestimenta especial, né? Naquele momento sim, porque eu fui voluntário da Copa de 2014 no Brasil, né? Na época eu ainda não era jornalista esportiva, professor aqui do colégio já, né? Que já tem há 20 anos que eu trabalho aqui. E assim, eu ajudei e eu fiz questão de participar da Copa do Mundo de 2014. E meu sonho, Duda, é um dia agora como jornalista esportivo cobrir umas Olimpíadas, quem sabe? E agora uma informação assim de bastidores, eu tomei um puxão de orelha do professor aqui de português porque ele me contou uma coisa que eu não sabia. A gente não fala o mascote, a gente fala a mascote, não é isso mesmo, Flávia? Nossa, isso aí é para quem é gramática assim, tradicional, igual o meu caso, eu sou um professor que uso muito gramática tradicional, né? Então, a gente tem que falar que esse substantivo, né? Até que os 3 últimos da Copa, esse foi aqui, eles vão puxando aqui do fuleco, né? Você tem as mascotes aqui, porque ele é considerado como a mascote. Então, nós temos as mascotes. Hoje em dia, a gramática, alguns gramáticos até falam, pode falar a mascote, o mascote, tanto faz, os gramáticos mais contemporâneos, mas como eu sou aquele gramático assim, professor purista, tradicionalista, o correto é dizer mesmo é a mascote. E esse aqui é especial, não é? Ah, esse é o cachorrinho aqui, da Copa de 1994. Ô Duda, esses dias eu tentei até tirar, que muita gente fala assim, pô, tá sujo, hein, tá sujo. Não é não, porque vai impregnando, né? Então, assim, toma poeira e tal. Então, esse aqui foi de 1994 que o Brasil foi campeão, né? Naquela dupla que tinha lá, Romário e Bebeto. Então, em 94, Estados Unidos foi marcante. Meu tio estava lá na Copa do Mundo em 94 e trouxe para a família. E naquele momento, como eu sempre gostei de futebol, eu falei, não, esse é meu. Aí, quando eu mudei da casa dos meus pais, fui morar sozinho, eu falei assim, ele vai comigo. Então, foi o meu primeiro, minha primeira mascote, né? Vou falar corretamente, minha primeira mascote. E esse aqui também foi difícil, né? Essa aqui foi difícil. Foi difícil demais, né? Depois você vê lá os preços, Mercado Livre, a gente vai buscando. E a última aí, né, que a gente via do Catar, muita gente fala aí, parece um fantasminha, né? Que tá aqui, mas é cultura, né? Cultura do Catar, e tem aqui que eu trato também com todo carinho. O próprio fuleco, né? Esse fuleco aqui da caixa, quando eu trabalhei como voluntário na Copa de 2014, cada voluntário recebeu, além da vestimenta, de alguns brindes, né? Nós conseguimos o fuleco. Interessante porque, Duda, quando eu trabalhei com voluntário, eu senti um tipo assim de preconceito, porque eu falava assim, pô, você vai trabalhar de graça? Você aceita ser voluntário para trabalhar de graça? Mas é tanta coisa que a gente aprende. Aquele lance da cultura, sim, de conhecer ali colombianos, equatorianos, ingleses, argentinos, pessoal do Irã, e cada um de uma maneira, a gente trocando, às vezes, blusas, né, as camisas das equipes, dos países, e o próprio vocabulário. Eu, como professor de língua portuguesa, às vezes ali tá puxando ali um castelhano, né, você fala que é o espanhol, e o inglês também, que é muito importante. Então, aquela troca, eu me lembro muito bem do tropeiro. Os ingleses ficaram encantados com o feijão tropeiro nosso, né? Então, para eles era novidade. Então, você trabalhando com aquilo e trabalhando com as coisas das quais você gosta,
foi incrível. E só para o pessoal ter noção, esse aqui tá ainda no plástico, tá? O Flávio não tirou nem do plástico ainda esse fuleco. E Flávio, você falou da questão, por exemplo, da mascote, de outras questões da linguagem também. Como que você consegue inserir isso aqui tudo dentro da sala de aula? Hoje em dia, a gente sabe que para você fazer com que os alunos participem muito da aula, é legal você estar atualizado. Sim. Então, o mundo hoje dos meninos, não só futebol, vôlei, cresceu demais, né? Então, assim, eu tenho atletas aqui, atletas de vários clubes, desde a natação, passando pelo voleibol, basquete, futsal e até futebol de campo, né? A galera que fala aí, o futebol amador. Eu tenho muitas pessoas, muitos alunos que praticam esporte e eu costumo falar muito hoje, até com os professores de educação física aqui da escola. Às vezes tem aluno, aquele mundo por causa da pandemia, fica muito preso ali no celular, no videogame. Então hoje não é todos, igual na minha época, que gostava de esporte, hoje já não é tanto assim. Então tenta inserir isso aqui, mostrando para eles a história, não só da minha família e tudo, mas a importância. Incrível que pareça, Duda, a convocação do Neymar para a Copa é como se o Brasil tivesse ali conquistado um título. Neymar Júnior Santos. Brasil! O grande ídolo desses meninos é o Neymar. E eu que já passei por vários tipos de jogadores que a gente vê isso, para eles não têm tanto assim na questão do Brasil. Foi muito comemorado aqui no colégio a convocação do Neymar. Então a gente levando isso, eles observando como que a gente tem um zelo pelos materiais, igual aqui nessa biblioteca tão linda, que são os livros que eles têm que praticar na literatura, eles vão ver a importância de, além de adquirir conhecimento, eles estão ali fazendo algo que compartilha muita emoção, sabe? Então é isso, e se você que está em casa quiser acompanhar mais sobre Copa do Mundo, fica ligadinho aqui no canal do Tempo Esportes, viu?